Jefferson Fernandes Alves é professor associado e vice-diretor do Departamento de Práticas Educacionais e Currículo do Centro de Educação da UFRN. Nasceu em Natal e morou em Currais Novos, onde teve seu primeiro contato com o teatro. Atualmente, desenvolve projetos de pesquisa e extensão voltados à inclusão e promoção educacional específica, por meio da arte e da educação. Aos 54 anos, é membro dos programas de pós-graduação em Educação e Artes Cênicas da UFRN, coordenador do setor de acessibilidade da Secretaria de Educação à Distância da instituição. Hoje fala com mais detalhes sobre seu projeto de extensão, O que os olhos não veem. Olá, o programa Checkmate começa agora. O Checkmate é uma parceria da TV Universitária e do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Na edição de hoje, teremos a colaboração de 5 estudantes de comunicação social. O estudante Felipe Salustino, de jornalismo, o estudante Lennon Moreira, do curso de radialismo, o estudante Manuel Ataíde, de jornalismo, a estudante Vanessa Labre, do curso de audiovisual, e o estudante Roberto Santos, do curso de jornalismo. Nosso convidado de hoje é o professor e vice-diretor do Centro de Educação da UFRN, Jefferson Fernandes Alves. Ele trabalha com a inclusão de pessoas com necessidades educacionais específicas por meio da arte e cultura. Seja bem-vindo ao Checkmate, professor Jefferson. Muito obrigado a você e a produção pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Professor, a gente gostaria de começar tentando saber do senhor, em que momento que o senhor decidiu atuar com a educação? Esse processo de aproximação com o campo da educação iniciou com o ensino superior em Currais Novos, em que a própria convivência com o universo da academia e as práticas culturais na cidade fizeram com que eu começasse a me aproximar com os processos educacionais, porque a rigor, se fizermos uma análise mais antropológica da arte, a arte e as práticas culturais têm em si mesma as manifestações educacionais, porque elas operam com os processos interativos e de reinvenção do ser humano. Então isso começou a me afetar profundamente, de tal maneira que eu optei em mudar de curso, que inicialmente fazia o curso de administração e resolvi fazer pedagogia justamente por esse encantamento com o universo das provocações culturais e artísticas e as suas interfaces com o universo educacional. E existe realmente uma diferença entre necessidades especiais e necessidades educacionais específicas, É uma fronteira ou é uma questão terminológica? Porque todas as questões terminológicas em qualquer área, ela implica relações de poder, não é? Os próprios enunciados, os signos, as palavras traduzem isso. De tal maneira que no campo que atua na área da educação ou em outras áreas que lidam com as pessoas que não se enquadra nos padrões de normalidade, você vai construindo determinadas categorias para tentar diferenciar ou aproximar ou distinguir em relação a esse padrão de normalidade. No campo da educação, sempre se atribuiu a essas pessoas designações históricas que invariavelmente as conduzia a uma preocupação, uma ideia de inferioridade, não é? De desvalia, não é? No sentido de desvalor mesmo. De tal maneira que, há um certo tempo atrás, as pessoas eram tratadas como portadoras, como excepcionais, como incapazes, não é? E isso houve um processo de mudança, sobretudo pela própria emergência e participação política dessas pessoas, para afirmar a sua manifestação política como pessoas, antes de mais nada como pessoas. De tal maneira que hoje se discute a impropriedade da expressão necessidades educacionais especiais, porque ela é muito abrangente, e se constituiu precariamente a expressão como necessidades educacionais específicas, né? Do mesmo modo, também tem outros segmentos que não atendem a esse padrão de normalidade corporal ou médica, que também não se consideram pessoas deficientes. É o caso da comunidade surda.
que ela não se considera politicamente como pessoas com deficiência, são pessoas surdas. Então é uma seara, a questão da designação implica essas mudanças políticas que também são objeto de questionamento não só da academia, mas sobretudo das pessoas com deficiência, o público que não se enquadra nos padrões de normalidade, né? Certo, é meio que uma evolução, né, da terminologia e da própria sociedade, né, que aprende a ver de uma maneira mais eficaz ou de uma maneira melhor, né, tratar essas pessoas. Sem dúvida, de fato, a problematização dos termos é uma esfera de questionamento da forma ou das formas como as sociedades representam essas pessoas, ou as pessoas com deficiência de modo geral, ou as pessoas que não se enquadram nesses padrões de homogeneização e de normalidade, não é? Certo. Agora vamos para a primeira pergunta dos nossos estudantes com o Felipe Salustino, do curso de jornalismo. Em primeiro lugar, seja bem-vindo ao Checkmate e é um prazer reencontrá-lo. Eu começo perguntando quando se deu esse interesse pelas questões de inclusão, principalmente no âmbito da arte, que é onde o senhor atua bastante. Esse encontro entre o campo da arte e educação e das pessoas com deficiência, e mais especificamente com a deficiência visual, foi originado dos meus estudos de doutorado, que trabalhava investigando a natureza epistêmica e estética da arte como não apenas objeto, mas como campo epistêmico de aprendizagem das crianças, isso no doutorado, e que eu me deparei com a obra fotográfica do Eugen Balkar, não é? Um fotógrafo esloveno que na fase da adolescência ele fica cego e ele narra esse processo de reinvenção de si mesmo a partir da restrição sensorial, e que ele encontra na fotografia uma forma de se reinventar e de se expressar, ao ponto de não apenas ser um campo de expressão, mas também um campo de aprofundamento artístico e de investigação teórica, que ele faz um caminho na academia, ele se torna doutor em filosofia, né? E hoje ele é tanto fotógrafo como cineasta, não é? E ele nos provoca, teoricamente, a pensar a cegueira, inclusive pela vertente da filosofia, como uma metáfora epistêmica e estética de outras formas de pensar o mundo, de pensar a arte, e isso me animou profundamente. Foi um impacto muito grande ter acesso a essa provocação reflexiva do Balkar, que eu comecei a mapear e acompanhar as fotografias dele, a produção dele, e imediatamente eu comecei a me aproximar do Instituto de Cegos aqui de Natal para aprender com eles essas outras formas de enxergar o mundo, de estar no mundo. E pensamos algumas ações, como algumas oficinas de fotografia. Eu mobilizei alguns colegas fotógrafos aqui de Natal, como foi o caso do Teotônio e André Gugel, que a gente foi se organizando e propondo algumas oficinas, e foi daí que eu comecei a me aproximar desse universo até hoje. Certo. Agora o estudante Lennon Moreira, do curso de radialismo, é quem faz a sua pergunta. Professor, o que é audiodescrição e qual a sua importância para uma educação inclusiva? Essa pergunta ela é extremamente importante, e para que eu possa respondê-la, eu tenho que retornar à perspectiva da origem da minha aproximação com o universo da deficiência visual. Pois bem, quando eu chego no Instituto dos Cegos, que começa a trabalhar os processos formativos mediados pela fotografia, inclusive tentando construir uma pedagogia a partir das provocações filosóficas e estéticas do Eugen Balkar, eu me deparei com um problema. Como é que eu vou descrever determinados procedimentos estéticos, né, determinados procedimentos sintáticos da fotografia, que não está na ordem do tangível, não está na ordem do tato deles, né? Como é que eu vou descrever determinadas paisagens ou assunto na qual o fotógrafo cego em formação estava inserido? Como é que eu faria isso? Como eu também tenho uma certa itinerário de leitura na literatura, e eu gosto muito da literatura,
o Ítalo Calvino me ajudou um pouco sobre isso, me ajudou isso sobretudo com Cidades Invisíveis e as reflexões que ele faz sobre os saberes para o próximo milênio, em que ele nos provoca a pensar numa pedagogia da imaginação, na pedagogia das imagens. Então eu fui tentando trazer os elementos preponderantes da imagem com uma narrativa que não fosse tão objetiva, tão dura, né? E isso foi me aproximando, eu comecei a pesquisar. Será que tem alguma maneira de que, nesse trânsito intersemiótico entre imagem, tato e palavra, existe algum procedimento hoje no Brasil e no mundo que dá conta disso? Então, eu me deparei com os estudos sobre a audiodescrição, era algo recente. Basta dizer que a audiodescrição no Brasil, ela é experimentada formalmente em 2003, com o Festival de Cinema Assim Vivemos, no Rio de Janeiro. Você tem ela como manifestação organizada do ponto de vista do procedimento de acessibilidade nos anos 80, nos Estados Unidos, depois na Inglaterra, de tal maneira que a aproximação com a audiodescrição me deu vigor para o processo que eu me referi em relação à fotografia, e ao mesmo tempo já me apresentava essa potência mediadora dos processos interativos das diversas ordens em relação à vida social da pessoa com deficiência, inclusive no contexto escolar. Nesse caso, a audiodescrição, ela tem uma capacidade tradutória de mediar os processos de interação cultural, educacional e comunicação, de modo geral, das pessoas com deficiência, permitindo ou colaborando com sua autonomia responsiva. O que é que eu chamo de autonomia responsiva? É a capacidade de atribuir sentido das pessoas, não é? E que, pela restrição da visão, as pessoas com deficiência visual são frustradas socialmente porque não têm oportunidades culturais, comunicacionais, para exercer o seu direito de se expressar e de ler os fenômenos que são produzidos pelos seres humanos, não é? Então, a audiodescrição nos contextos educacionais ou comunicacionais e educacionais, ela tem esse papel importante de permitir processos inclusivos das pessoas com deficiência visual nas diversas esferas, inclusive no campo educacional. E por falar em audiodescrição, né, o senhor tem um projeto de extensão, O que os Olhos Não Veem, né, que o senhor coordena, e ele apresenta espetáculos com esse recurso. E eu gostaria de saber qual é a reação e a recepção do público, né, com essa novidade. A reação é semelhante à que eu tive quando eu me deparei com a obra do Balcar, não é? Como é que a gente pode fazer um espetáculo de teatro sem o espectador, a espectadora estar enxergando, não é? Porque o teatro, embora se defenda que é uma arte multissensorial, ela é preponderantemente visuocêntrica, não é? Como muitas das manifestações imagéticas no mundo, né, na sociedade contemporânea, ela tem uma marca do protagonismo da dimensão visual, mesmo que ela opere com a hibridez dos sentidos. De tal maneira que essa presença da audiodescrição ou da não vidência no espetáculo teatral, ela tem o mesmo papel que a audiodescrição ou que a provocação do Balcar, é para provocar outras percepções sobre o mundo, sobre os fenômenos construídos pelos seres humanos, inclusive sobre o próprio campo artístico, né? Mas a presença da audiodescrição no trabalho que nós estamos desenvolvendo no Olhos, ela tem um caráter de problematização que vem me acompanhando, que eu vou tentar traduzir isso. A emergência da audiodescrição, como de outros procedimentos de acessibilidade, põe em evidência um problema que é a tutelagem ou a autonomia da pessoa com deficiência. É sempre um desafio, porque você está sempre traduzindo. É possível pensar traduzir com o outro ou pelo outro, não é? De tal maneira que há um limite ético e há um cuidado estético para que esse processo de exercício de alteridade com o outro, exercício de troca com o outro,
a pretexto de fazer com que essa pessoa atribua sentido de forma autônoma, eu não o esteja silenciando, eu não o esteja tutelando. E isso fez com que eu começasse a imaginar também o cuidado do ponto de vista desse outro, de escutá-lo, de percebê-lo como protagonista, para além da manifestação da palavra que procura traduzir o mundo para ele. Aí significa dizer que esses processos implicam a presença desse outro. É preciso sempre ter o cuidado no processo de acessibilidade, qualquer área, é preciso ter sempre o ponto de vista da pessoa com deficiência ou da pessoa surda, como consultor ou como o leitor ou usuário daquele procedimento. Então, esse é o primeiro cuidado que a gente tem. Por isso que o processo criativo no Olhos, ele tomou como referência observar e dialogar e aprender os modos de vida e de estar no mundo das pessoas com deficiência, pessoas inclusive do campo artístico, para que a gente possa também desacostumar o nosso olhar, não é? Que a gente tem uma primazia da dimensão visocêntrica, de tal maneira que esse encontro com outra maneira de ver o mundo, de perceber o mundo, de representar o mundo, faz também que a gente estranhe nossas próprias certezas visuais. Pois bem, esse primeiro aspecto diz respeito ao diálogo com o outro. O segundo aspecto da presença da audiodescrição no Olhos é a perspectiva de que a presença dessa palavra, que a audiodescrição representa, uma palavra solidária que se coloca no campo da tradução, de que maneira ela também pode ser provocada do ponto de vista artístico. Como a presença da audiodescrição pode também afetar a própria arte teatral ou ser afetada por ela. Daí a gente vem fazendo experimentos também poéticos das formas como essa palavra, que se pretende tradutória, ela se manifesta cenicamente no contexto da cena em que a ação física do ator ou da atriz, ela é percebida não pela visão, mas em que, sobretudo, pelos gestos, pelos movimentos e mais pela sua força vocal, não é? Agora vamos para mais uma pergunta com o estudante Manuel Ataíde, do curso de jornalismo. Professor, eu gostaria de saber qual a sua avaliação em relação ao interesse dos seus alunos pelas questões de inclusão na educação e nas artes. E também eu gostaria de saber qual o peso que o senhor acha que essas experiências elas podem ter na vida profissional e pessoal também desses alunos. Vamos tentar responder primeiro a segunda questão. A repercussão da agenda, da acessibilidade e da inclusão na formação do estudante universitário, ou até, quer seja na modalidade de graduação ou pós-graduação, e também na sua dimensão pessoal, tem a ver com a reinvenção dos processos societários, de como é que eu me interajo com o outro, como é que eu compreendo a própria vida gregária, as interações entre seres humanos. Lamentavelmente, a gente opera muito no campo do padrão e da homogeneidade. Não há uma compreensão efetiva, como segunda natureza, de que somos diferentes por condição humana mesmo. Então, a presença dessa discussão, não só no meu projeto, mas em outras iniciativas da universidade, ela é necessária e fundamental para a formação de todo jovem graduando, ou todo profissional que passa pela universidade. É preciso, porque ele vai fazer produtos, ele vai atuar numa sociedade que exige o compromisso ou o cumprimento das leis de acessibilidade, do respeito à diferença. Então, essa questão ela é fundamental para que ele altere a sua cosmovisão e a compreensão de que essas pessoas, que nós somos por natureza diferente, não é? Então, essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão, no campo da arte, tem a ver com, não apenas com garantir o acesso e o direito à cultura, à arte, que as pessoas com deficiência, ou que não se enquadram nos padrões de normalidade, também têm esse acesso ou esse direito, não é? E isso implica não apenas formação de novos paradigmas, ou da reinvenção de como é que eu verifico os conteúdos da área de arte, mas, sobretudo, também de que maneira a presença dessas pessoas como agentes sociais, como agentes estéticos e artísticos, também afeta as nossas certezas sobre arte, sobre estética e sobre o próprio conhecimento de arte. Eu sempre solicito aos meus alunos
não é? Meus interlocutores de modo geral, que procurem estudar, que procurem assistir às provocações artísticas das pessoas que não se enquadram nos padrões de normalidade. Tem um dançarino brasileiro, que eu reputo de uma provocação fantástica, chamado Marcos Abranches, que ele nos provoca fundamentalmente sobre qual é a compreensão que eu tenho da normalidade do corpo, não é? E ele opera no campo tanto da performance como da dança. De tal maneira que a repercussão e a importância para os meus alunos e para qualquer aluno é reinventar seus processos formativos, a universidade também ser reinventada, ser desafiada a mudar seus parâmetros formativos, para que a gente possa, de fato, ter um profissional mais sintonizado com a realidade contemporânea, que exige a consideração dos direitos das pessoas que não se enquadram nos padrões de normalidade socialmente estabelecidos. Vamos agora para um breve intervalo. O Cheque Mate volta em instantes com o professor da UFRN, Jefferson Fernandes. Até já!